sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pode Conectar Carreiras com Propósitos. Eu sou a Paola Schubert e o Pode Conectar é um espaço onde pessoas que têm sucesso em suas carreiras vão compartilhar sua jornada, lições aprendidas e escolhas que fizeram crescerem em suas carreiras. Uma verdadeira mentoria de carreira em cada episódio, que vai te mostrar não só muitos caminhos, mas também te mostrar como conectar-se com o seu verdadeiro propósito de carreira. E hoje eu tô aqui com um super convidado, com o João Zene, e eu vou ler para vocês tudo que tem nesse currículo, gente. O João tem formação em engenharia ambiental, ele tem 3 pós-graduações na área, formação nacional e internacional em sustentabilidade corporativa, já conduziu inúmeros assessments de sustentabilidade em bolsa de valores para empresas de capital aberto e atualmente o João é diretor de sustentabilidade ESG Latin América na Electrolux. Inclusive, no último ano, eu tenho acompanhado também no LinkedIn, né, João? Eles foram reconhecidos praticamente em todos e os mais relevantes prêmios nacionais dentro dessa área. Então, é uma honra ter você aqui conosco, João. Muito obrigada. Eu dei uma super olhada na tua carreira. A gente já se conhece de alguns processos seletivos que nós conduzimos. Então, quando eu comecei a pensar em pessoas para trazer, na hora me veio o João. Tenho te acompanhado no LinkedIn. Eu tenho certeza que você vai conseguir contribuir muito aqui para o nosso podcast. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, Paulo. Perfeito. E, João, analisando a tua trajetória, eu vi que você se formou ali em 2003, em engenharia ambiental, numa época onde não se falava tanto, né, como se fala agora, né? Nem se compara se a gente for analisar. O que foi o start para você escolher essa formação? É curioso porque na época realmente tinham poucos cursos, foram os primeiros cursos de engenharia ambiental do país, na verdade. E era uma carreira que a gente ouvia assim, uma carreira promissora para o futuro, etc. Eu sempre quis ser engenheiro, né? Tanto que na época que eu fiz engenharia ambiental, eu também passei em engenharia elétrica na época e ia decidir pela ambiental. Mas a questão do ambiental sempre me puxou muito, né? Eu sempre gostei muito dessa temática e tudo mais. E eu acho que foi uma decisão assim, na época até, meio impensada na questão de saber o que ia acontecer com a minha carreira no futuro, né? Mas foi uma aposta. E a engenharia ambiental, na verdade, até ela tem um ramo de atuação bastante amplo, que hoje eu atuo com um pouco da engenharia ambiental de engenharia mesmo, né? Hoje eu estou muito mais no mundo corporativo, minha carreira foi indo para um outro caminho. Outras formações que você comentou eu fui conquistando, executando justamente para conseguir me atualizar e entender para onde que estava seguindo essa visão de sustentabilidade corporativa. E hoje a gente fala muito de ESG, né? Que é a sustentabilidade aplicada ao mundo corporativo. Mas foi muito numa linha de gostar do tema mesmo, né? Eu queria ser engenheiro, gostar desse tema, e muito sem saber mesmo onde que isso ia parar, né? Você não se imaginava, então, com uma carreira assim, chegar a um cargo executivo como você tem hoje, quando você fez essa escolha, não era algo que você almejava, assim, que você tinha ideia? Não necessariamente. E engraçado que mesmo entrando no mundo corporativo depois, ainda existia para mim uma visão um pouco nebulosa do que ia virar o mundo, a atuação de sustentabilidade, né? Seja nas empresas ou não, né? Então, lá em 2005, 2006, quando eu comecei minha carreira, eu entrei no HSBC, na época no Banco HSBC, em 2008. Não existiam cargos de diretoria de sustentabilidade, não existia o que eles chamam hoje de Chief Sustainability Officer, que são pessoas de sustentabilidade estratégicas que respondem para a liderança. Isso era uma coisa muito distante ainda, então eu não tinha nenhuma visão clara de, ok, vou trabalhar dentro da sustentabilidade, mas qual que é o caminho que isso vai seguir no mundo corporativo, né? Então isso é muito curioso. Então a carreira começou ali muito nessa linha também, sem saber exatamente onde que ia se conduzir isso, né? Então, mas desde o começo da minha carreira, mundo corporativo, né? Eu acho já queria, já era algo que você tinha em mente. Não necessariamente também, isso é uma coisa engraçada até, não necessariamente o que tinha em mente especificamente, mas uma coisa que hoje é o que eu sei fazer, transitar no mundo corporativo, conseguir trabalhar com diversos times, muitos stakeholders aí para conseguir trazer sustentabilidade. Mas quando eu comecei minha carreira, a própria área de engenharia ambiental não era uma área que tinha uma visão muito clara de onde ela ia atuar, né?
Quando a gente fala até no setor público, etc., ou até no privado, isso não era tão claro. E para mim surgiu essa oportunidade como uma coisa interessante, eu falar, putz, vou atuar dentro do mundo corporativo. E aí o HSBC na época era uma das empresas que tinha essa vanguarda de trazer sustentabilidade nas suas políticas, né? Muito também por questões internacionais, de tratados internacionais no mundo financeiro. Era um banco que está bastante avançado e aí eu comecei a me apaixonar pelo mundo corporativo, por sustentabilidade, por esse tema de maneira um pouco mais ampla do que só a parte ambiental, né? Então acho que isso para mim foi ali o estopim de falar assim, pô, agora eu acho que eu me achei onde eu acho que eu vou traçar o meu caminho, né? E aí, mundo corporativo é aquela coisa, né? Você tem tanto uma visão, e ainda muito na sustentabilidade também, tanto uma visão de relacionamento interpessoal e entre times interno quanto externo, né? Então, acho que isso e cada empresa tem suas nuances, né? Políticas internas, né? De como tratar, a cultura. Então, isso é muito interessante. E, bom, até para as pessoas, né? A gente escuta muito falar em ESG e tudo mais, mas o que significa esse termo, né? Conta um pouquinho para nós sobre o termo ESG, para que nada como uma pessoa da área, né? A gente falando exatamente o que significa. Não, legal. Acho que começar até falando assim, quando a gente fala sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, agora a gente escuta muito o ESG, a gente tem que lembrar que são conceitos que são interdependentes, mas são diferentes. Quando fala de sustentabilidade, é uma coisa muito mais ampla. A gente vê até quando a gente tem aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são aqueles 17 objetivos que falam de coisas ligadas muito a questões de desafios globais nossos como sociedade, seja mudanças climáticas, erradicação da pobreza, questão de educação, entre outros, são problemas bastante sistêmicos e grandes, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é como que a gente consegue atuar de uma maneira que a gente consiga também suprir esses desafios, né? Conseguir sobressair sobre esses desafios de uma maneira que a gente consiga ter gerações futuras que consigam usufruir de uma vida saudável, etc., justa e tudo mais, como a gente espera. E quando a gente fala de ESG, que é essa sigla que em inglês, né, Environmental, Social and Governance, que é a parte ambiental, social e de governança, é esse conceito aplicado no mundo corporativo. Como que as empresas olham os seus riscos relacionados ao tema da sustentabilidade, como que elas olham as suas oportunidades e o seu modelo de negócio vinculado ao tema da sustentabilidade, mais focado na sua área de atuação. Então é muito mais indicadores e riscos, etc., de como você consegue olhar para esse tema que é tão amplo dentro da sua área de atuação. E aí as empresas, cada uma delas vai ter a sua maneira diferente de atuar. Eu passei por telecomunicações, passei pelo mundo financeiro, agora estou na parte da indústria, né, eletrodomésticos, e cada uma das empresas tem uma maneira completamente diferente de ver o tema, né? Sustentabilidade para telecomunicações é uma coisa, sustentabilidade e ESG para o mundo financeiro é outra, né? E para eletrodomésticos é outra também. Ainda, né? Então, assim, só para trazer um pouquinho isso, então, assim, muito maneira de ver a parte ambiental, a parte social e a parte de governança, que entra muita parte também de ética, direitos humanos e tudo mais, aplicado ao seu modelo de negócio, né? Como que você consegue reduzir seus impactos negativos, potenciais que você tem, como você consegue trazer ainda mais impacto positivo para a sociedade, né? Eu acho que um pouco isso. Mais ampla, né? Não é uma visão fragmentada, né? É algo que é bem mais em profundidade, né? E isso é um ponto interessante que eu estava comentando até que no começo da minha carreira ainda ficava um pouco nebuloso de como que isso é tratado, porque eu falo para você assim, o que você gostaria de ser do futuro no começo da carreira? Eu pensava em ser consultor, né? Porque eu não via uma trajetória de carreira de crescimento no longo prazo. Não existia, né? Então, não existia. Ficava essa questão, putz, mas onde vai chegar isso, né? Como que as empresas vão lidar com isso no futuro? Qual vai ser uma demanda talvez regulatória ou demanda do consumidor que vai puxar esse tema? Isso vem acontecendo. Então eu pensava em ser consultor, né? E depois, quando a gente vê essa maneira de abordar o tema de ESG, etc., se tornando mais estratégico, aí que as empresas começaram a também criar áreas mais estratégicas ligadas ao tema, né? Por isso que eu falo que a evolução da gente olhar lá atrás as empresas olhando a sustentabilidade como filantropia muitas vezes, daí de filantropia virou responsabilidade social corporativa, que não sei quem lembra nos anos 2000 e pouquinho, a gente falava muito de coleta seletiva. Implementei coleta seletiva, troquei a lâmpada por lâmpada incandescente da época, né? Incandescente fluorescente, depois vieram as LED. Isso era, assim, muitas ações de sustentabilidade das empresas, muitas grandes empresas falavam sobre isso.
Hoje em dia, na Electrolux, a gente está falando como que o meu produto é uma ferramenta para uma vida mais sustentável, né? Como ele ajuda o meu consumidor a reduzir o consumo de energia, a fazer preservação dos alimentos por mais tempo para desperdiçar menos comida. Né? É muito mais estratégico e vinculado ao negócio da empresa. Então, quando começou a se olhar como essa questão mais estratégica, isso foi mudando também a visão de como que o tema seria abordado nas empresas, né? No último ano, eu estive num evento da SAE e eu fiquei impressionada como eles falaram em sustentabilidade, quantos programas existem estimulando as indústrias automotivas, principalmente, né? Porque o AES é muito voltado para a indústria automotiva. Então, eu fiquei impressionada de ver realmente a própria demanda, né? De como está vindo e como as indústrias estão se programando e se organizando para conseguir atender todas essas mudanças. E é importante, é bem o que você falou, é como o meu produto vai tornar o mundo mais sustentável, não é a coleta de lixo, né? Isso aí agora, digamos, é mais que obrigação, né? Agora é o que nós vamos fazer para que a gente tenha um mundo mais sustentável, né? Exatamente. E acho que o ponto interessante é que que eu sempre comento que esse é um tema que as empresas e até as pessoas nas suas carreiras podem ver hoje, olhando mais para a empresa, né? Ou como um risco, ou como um risco ou como uma oportunidade. Ela pode ser uma oportunidade agora, mas no futuro eu não tenho dúvida que isso vai ser um risco. E eu costumo dizer que ESG não é tendência mais, é realidade. E não é moda. Ele veio para ficar. E eu quando falo da questão de riscos e oportunidades é porque pode ser um risco no futuro, um risco de mercado, porque o consumidor, a gente faz pesquisa no Electrolux, a gente vê que cada ano o consumidor está olhando um pouquinho mais para esse tema, está mais preocupado com essa questão. Aqui no Brasil, muito nas linhas das questões sociais também, as pessoas estão muito olhando essa questão social, não só ambiental. Pode ser uma questão de risco regulatório. A gente está vendo aqui no Brasil a questão de discussão de marco de regulação do mercado de carbono, política nacional de economia circular sendo também discutida no governo, entre outros. Então, assim, tem uma questão regulatória que vai puxar a régua. Legislação mesmo, Legislação. Né? E assim, quando a gente fala de investidor, assim, eu sou um pouco cético, né? Eu acho que eu não sou muito romântico em relação ao tema de falar, claro que tem pessoas que têm mais aptidão de ter propósito, né? E eu acho que tem empresas que também têm essa aptidão de buscar mais propósito. E a Electrolux, quando eu falo da Electrolux, eu tenho muito orgulho de falar que tem isso muito. Mas é muito risco envolvido mesmo. Assim, e o investidor hoje, ele não vai colocar dinheiro dele e apostar em empresas que não estão olhando para isso, porque tem esse risco reputacional, risco operacional, risco regulatório, etc. Que ele fala, putz, a empresa tem que olhar para isso, né? Então começa a se tornar mais estratégico, né? Então a evolução, para quem está buscando olhar para uma carreira também pensando em sustentabilidade e ESG, eu acho que é um fator relevante, assim, olhar para isso como uma coisa que eu não vejo mais um caminho de volta, de retração. A gente vê alguns movimentos em outros países aí contra isso, mas eu acho que isso não tem muito como ganhar força. Perfeito. João, você comentou sobre o começo da tua carreira, que você começou no banco, né? E hoje você está numa indústria, né? Numa indústria de bens de consumo. Conta um pouquinho para nós essa trajetória, como é que foram essas escolhas para você chegar até onde você está hoje. Então, vamos lá. Eu acho que um ponto interessante dizer é que eu sou de Curitiba, minha família fica aqui. Porque no meio do caminho eu fiquei quase 7 anos no mercado de São Paulo. Eu entrei no HSBC, fiquei lá por alguns anos. O HSBC foi uma experiência super interessante, começo de carreira. Entrei como analista. E lá no HSBC eu assumi alguns projetos grandes, eu tinha muita autonomia, porque era uma área muito pequena. Eu conversava diretamente já com a área global, então algumas políticas globais até eu ajudei a construir na época como analista aqui, então isso foi super interessante. E cuidei de alguns projetos também grandes, que tinham investimento de mais de 10 milhões de dólares aqui no Brasil, então isso foi um tapa para início de carreira muito interessante. Fiquei um tempo no HSBC, quando eu vi que o HSBC, depois fui para o Instituto HSBC, etc., mas ali eu senti que tinha um pouco de limitação também de crescimento, e aí tive uma oportunidade, me chamaram. E aí que eu falo que o LinkedIn é interessante, né? É uma ferramenta interessante para marketing pessoal, para você conseguir demonstrar e fazer as pessoas lembrarem de você também, né? Do que você está desenvolvendo. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo LinkedIn, que me viu uma postagem minha e falou, a gente está querendo abrir uma área de sustentabilidade, uma área de meio ambiente na GVT. E aí eu fiz as entrevistas, etc. Passei na GVT, entrei como engenheiro ambiental na GVT. E dentro da GVT eu comecei a colocar propostas de criar uma área, de amadurecer o processo interno, etc. E a gente criou, então, foi amadurecendo essa questão. E um ponto interessante, que até foi um ponto de inflexão na minha carreira, foi que lá dentro, por todas as propostas que eu trazia de melhoria, me convidaram para fazer a coordenação da área de facilities.
Facilities, para quem não conhece, a parte de gestão de água, de energia, manutenção predial, limpeza, copa e cozinha, tudo isso. Tinha mais de 600 pessoas terceiras dentro dos contratos. E esse foi um momento da minha carreira que foi interessante para mim, porque eu senti que confiaram em mim uma coisa que nem era minha expertise. Acho que me viram que eu estava conseguindo fazer boa gestão de indicadores, etc., gestão de time. Eu assumi uma área com time. Eu era engenheiro, um especialista, e assumi uma área com time, um time relativamente grande. Fiquei com área ambiental e facilities. Né? E depois de GVT, eu fiquei na GVT um tempo com essa área, e depois a Telefônica comprou a GVT. Da GVT eu tinha uma área de sustentabilidade já na Telefônica em São Paulo, tinha uma área que eu tinha criado aqui, né, com essa coordenação. E aí, nesse trâmite de juntar as duas empresas, eu assumi a área de sustentabilidade, gerência de sustentabilidade da Telefônica Vivo, em São Paulo. Fiquei um tempo lá, e aí por questão de pessoal, voltei para Curitiba, num downgrade de carreira, para uma outra empresa. Fui para o terceiro setor. Assim, uma experiência fantástica, muito interessante, num instituto aqui de Curitiba. No Instituto Civis, aprendi muito sobre política, porque ele trata uma questão de valorização da democracia. E aí eu acho que esse é um ponto também interessante na carreira, que é a importância de você manter relacionamentos saudáveis, né, com todas as pessoas que você tem contato. Aí uma pessoa que era head de sustentabilidade da Cielo, saiu da Cielo e foi virar superintendente da B3, da Bolsa de Valores, de sustentabilidade. E ela falou quando ela saiu assim, eu tenho a pessoa certa para minha cadeira. E ela deu meu nome. Fizeram 2 entrevistas e falaram assim, não, a gente quer você. E aí eu virei head de sustentabilidade da Cielo. Mas quando eu entrei na Cielo, eu já comentei com eles e falei assim, eu estou participando de um processo da Electrolux. Já. E eu fui super transparente, o processo da Electrolux demorou um tempo, eu fiquei 6 meses na Cielo, aí a Electrolux me chamou de volta para casa e voltei para Curitiba. É o objetivo, né? Um dos objetivos, assim, possível ficar em Curitiba com um aumento de cargo, então foi super interessante e estou na Electrolux hoje, né? Mas vieram umas indas e vindas aí. Acho que algumas questões são interessantes porque eu tive a decisão de voltar para Curitiba. Acho que esses pontos da carreira são delicados, né? Foram uma análise que eu fiz assim, eu lembro. Eu comento com minha esposa assim, eu lembro do dia que eu saí da Telefônica Vivo, que eu saí na frente do prédio, eu olhei pro prédio e meu olho encheu de lágrimas. Porque eu gostava muito da empresa, mas eu falei, não, tem questões também pessoais que são importantes. Você tem uma saúde mental que você tem que ter para você performar bem como profissional. E eu estava muito cansado de viajar, né? Então eu falei, não, eu preciso voltar, acertar minha vida. E aí a carreira começou a dar tudo certo de volta, né? E o João trouxe uma coisa muito importante que eu acho que durante a jornada de carreira, esse momento que você consegue perceber que deixa de fazer sentido aquilo que você ama fazer, de repente está te trazendo muita exaustão, não está convergindo com a tua própria questão familiar, você está com outros objetivos, aí está na hora de repensar. Eu percebo que muitas vezes as pessoas passam muito tempo nesse incômodo, nessa insatisfação, mas elas não conseguem fazer a leitura do que está trazendo. E delas acham que o problema é a carreira. O problema é, não sei se é o que eu gosto de fazer, não sei se... Começa a vir dúvidas crônicas que, na verdade, o ponto é a forma, o local, o jeito que você está trabalhando. Então, acho que isso é um ponto bem importante de você conseguir perceber o momento que, puxa, aqui não está mais fazendo sentido para o estilo de vida que eu tenho hoje. Então, esse é o momento de reavaliar. Faz muito sentido, João. Eu sempre comento, assim, até quando eu tenho essa questão de gestão de times e tudo mais, é porque... A gente sabe já muito, é uma constante no discurso, até quando a gente fala com as áreas de recursos humanos, área de pessoas, que não tem como separar a pessoa da vida pessoal da vida profissional. É uma coisa só, né? Uhum. E a performance interna está muito atrelada a isso também. Então, quando você começa a perceber que está exausto na tua vida pessoal, você tem que rever realmente. Uhum. E aí, para mim, foi esse um ponto bastante importante. E é engraçado que depois eu voltei e fiquei um tempo, e quando a Cielo me chamou, eu fui testar de volta, ir para São Paulo, mas com uma cabeça completamente diferente, que eu falei assim, se amadurecer aqui e acontecer mesmo, a gente vai realmente mudar, porque eu não tinha mudado para São Paulo, eu tava indo e voltando toda semana. Ah, entendi. Eu tava super... Uhum. E eu falo para quem tá ouvindo, essa questão de viajar toda semana e voltar por um tempo funciona. Uhum. Mas cansa. Perfeito. E, João, uma coisa que eu tenho ouvido muito, né? Muitas pessoas me acionam e me perguntam no sentido de eu quero trabalhar com ESG. Eu quero trabalhar com ESG.
Eu acho que essa é a pergunta dos milhões. Quem nunca trabalhou na área, que quer fazer ou uma transição de carreira ou gosta muito do assunto e realmente se vê, se imagina trabalhando com isso. O que você que trabalha com isso, que tem uma carreira, né? Não foi algo que você fez uma transição, você se desenvolveu dentro disso. O que você aconselha para quem quer trabalhar com isso, fazer essa transição para que consiga realmente fazer? Qual que é teu conselho? A minha visão é a seguinte, um ponto que é interessante ver, antes de entrar na questão do conselho para a carreira especificamente da ESG, é que um tempo atrás a gente via só grandes multinacionais e empresas falando sobre isso, né? E eu lembro que alguns anos atrás, quando eu até olhava para o mercado internacional, olhando assim, eu via, tem pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, na Europa, que já tem gestores de sustentabilidade. Aqui a gente não tinha isso, nunca teve. E vai começar a ter. Eu acho que é uma carreira que tem um potencial de expansão interessante. Eu acho que tem muitas empresas menores, médias, por exemplo, que vão começar a olhar para isso com mais cuidado. Mas também tem um ponto que eu acho que é interessante comentar, que eu acho que é um nicho de carreira que ainda está em evolução. Por quê? Eu não acho que vão ter grandes áreas de sustentabilidade no futuro. Eu realmente acredito que a tendência não é essa. Eu acho que vão ter áreas muito pequenas. As pessoas e os profissionais de sustentabilidade nas empresas específicas de sustentabilidade vão atuar muito mais como consultores externos para direcionamento estratégico ou consolidadores de informações, reportes, reuniões com investidores, algo mais estratégico nesse sentido. O que eu vejo para quem tem uma afinidade com o tema e quer trabalhar com esse tema de ESG é muito, cada vez mais o ESG vai ser olhado como uma maneira de fazer o que você faz com a lente de sustentabilidade, com a lente de ESG também. Uma área de logística, um profissional de logística, ele vai ter que ter isso intrínseco na sua expertise daqui a um tempo, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é da área de compras, ela vai ter que saber como ter uma questão de compras responsáveis e como lidar com seus fornecedores para fazer uma avaliação se o fornecedor está adequado em relação a questões sociais, trabalhistas, ambientais e assim por diante. Uma pessoa da área de operações vai ter que saber como lidar com a questão de gestão de energia, de água, de resíduos e assim por diante. Então, eu vejo muito mais as pessoas dentro da sua área de expertise conseguirem ter esse tema como um dos temas que é a sua afinidade também, que consegue trabalhar com isso, ter esse olhar, do que ser especificamente um profissional de sustentabilidade. Vou dar um exemplo. Quando você olha no setor financeiro hoje, as pessoas que estão alavancando como gestores de sustentabilidade no setor financeiro são, na maioria das vezes, pessoas que vêm do setor financeiro. Muitas vezes uma pessoa que é economista, que vem desse setor que tem expertise no setor financeiro. E assim por diante. Então, na Electrolux, por exemplo, eu faço gestão de toda a América Latina, sou eu e mais um analista, só. Eu não tenho uma equipe grande, eu tenho hoje pessoas que eu trabalho em praticamente todas as áreas da companhia, mas para você ver uma empresa do tamanho da Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos, na América Latina a gente tem 2 pessoas que são de sustentabilidade. Então, realmente eu acho que é um nicho mais cada vez mais vai se tornar um nicho um pouco mais restrito para trabalhar especificamente com esse tema. Eu acho que é muito mais, e eu vejo que tem muitas pessoas dentro da Electrolux hoje que têm uma expertise em sustentabilidade bastante avançada, mas trabalham em outras áreas, na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de compras, na área de RH. Tem uma pessoa hoje que é uma gerente de diversidade, inclusão e responsabilidade social que fica em RH. Né? Tem um diretor de sustentabilidade para operações hoje, que é a pessoa que, entre outros aspectos, olha a parte de saúde, segurança e meio ambiente. São pessoas fantásticas. Então, eu acho que tem muito disso também, sabe? Você conseguir olhar para isso como algo que vai agregar na sua carreira, não necessariamente uma coisa que vai se atuar só com isso. Eu acho que para mim é uma tendência de futuro. Olha essa super informação que o João trouxe aqui para nós. Então não adianta você querer sair mudando o mundo, vou mudar tudo, eu vou só trabalhar com isso. Comece olhando as oportunidades que você tem dentro da sua própria área, como você pode desenvolver um produto de forma mais sustentável, como você pode ter fornecedores dentro da tua cadeia de forma mais sustentável, como que essa logística de distribuição ela pode ser mais sustentável. Então adquirir conhecimento é o caminho, né, João? E de que forma você pode aplicar isso na sua área já é um grande passo para você conseguir entrar. Faz muito sentido, João. Acho que é bem interessante isso que você trouxe. E eu comento isso muito dentro da Electrolux. A gente tem um lema ali dentro da Electrolux que a gente fala muito, que é: a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade. A gente quer ter uma estratégia sustentável. Né? A gente quer que a nossa estratégia de negócio seja sustentável. Não que a gente tenha uma estratégia de negócio e, paralela a isso, a gente tem uma estratégia de sustentabilidade.
E para fazer isso, as pessoas têm que estar dentro do que elas fazem, trazendo isso o tempo todo, né? Então, essa área de marketing hoje olha muito como engajar o nosso consumidor no tema. Sugiro quem está assistindo aí, a gente procura as últimas campanhas da Electrolux no YouTube. São muito legais, muito ligadas a engajar para uma vida mais sustentável, e isso eu falo para vocês. Eu tenho uma participação muito pequena porque a área de marketing já está isso intrínseco dentro da sua maneira de atuar, né? A área de Consumer Insights, que é a nossa área de pesquisa, ela faz as pesquisas com os consumidores lá, olhando também o tema de sustentabilidade constantemente. Então, isso já faz parte, né? E essas pessoas, esses profissionais já estão com esse tema dentro da sua maneira de atuar. Então, eu acho que essa é a direção, né? Até porque, né, João, quando você tem uma área que tem a sua própria estratégia, em algum momento ela não vai convergir com alguma área e precisa haver essa troca. E quando ela passa a ser a estratégia das áreas, todo mundo converge em prol de um objetivo comum. Então faz muito sentido, muito legal isso, João. E aí esse é um ponto interessante também que eu costumo trazer, que eu acho que foi um aprendizado de carreira também, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha noção que ia ser uma área que eu ia ter que conversar com tantas áreas diferentes. No começo da minha carreira, muitas vezes, quando vinha uma questão top-down, de falar assim, a gente tem que colocar uma política de sustentabilidade, uma estratégia X ou Y, ou uma meta X ou Y. Algumas vezes eu fui em algumas áreas e falei, a gente tem que fazer isso, né? E a gente vai aprendendo que quando você começa a colocar algumas coisas para outras áreas, mudar processos, etc., se você chegar de uma maneira mais tem que fazer, você gera uma resistência que vai ser muito mais difícil conseguir colaboração. Eu aprendi muito que essa questão de colaboração e construção conjunta é super importante. Então, a habilidade hoje que eu vejo de um profissional que trabalha com ESG é muito também a questão de construir relações saudáveis interpessoais. Você tem que conseguir construir a confiança das pessoas que você vai trabalhar em outras áreas, né? Essas pessoas têm que confiar em você para conseguir te ouvir e você construir em conjunto mudanças aí dentro de processos, dentro de outras questões nas outras áreas, né? E já errei muito nesse processo, nesse caminho. Já errei de tentar fazer projetos e não conseguir sair do papel. E hoje na Electrolux eu atuo de maneira muito consultiva. E quem executa, quem faz acontecer a sustentabilidade são as mais diversas áreas, né? Eu sou muito mais um porta-voz e um consultor interno para direcionar algumas vezes a questão do caminho, consolidar indicadores, levar para a liderança tomar alguma atitude, se for o caso. Mas é uma questão muito mais de conseguir construir essas pontes, né? Eu acho que esse é um ponto que eu fui aprendendo durante a minha carreira também, que era importantíssimo conseguir manter esses relacionamentos saudáveis, né? Perfeito. E o que você percebe hoje no teu dia a dia, João, que mais te realiza? O que faz o coração vibrar? Eu saio do meu dia feliz quando eu vejo que as coisas caminham assim em time, sabe? Quando eu vejo que as pessoas compram a ideia de fazer acontecer algumas coisas. Porque são muitas ações, com muitas áreas, com muitos projetos. E esse trabalho de colaboração em time assim, é uma coisa que para mim me encanta, sabe? E quando eu falo colaboração em time, assim, diversos times de diversas áreas juntos, uma causa comum, e a gente conseguir mudar o ponteiro de alguma questão. E quando eu falo mudar o ponteiro, são questões, por exemplo, como a gente fala dentro da Electrolux lá, que eu na Electrolux, assim, eu falo para você, eu me encanto com a maneira da empresa de ver esse assunto e o que a gente consegue construir, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui que são interessantes, né? A gente conseguiu colocar de pé um projeto e com várias áreas de quando a gente vende um eletrodoméstico, a mesma pessoa nossa que entrega o eletrodoméstico na casa do consumidor pega o antigo para levar para reciclagem. A gente está em quase todo o território nacional com esse projeto e é um projeto que a gente foi pioneiro nesse modelo de atuar aqui no Brasil. Então, assim, quando isso sai do papel e vira realidade, a gente vê consumidores elogiando isso para mim é um negócio que dá energia. E um outro exemplo é ver outras equipes, por exemplo, de lavadoras, que com a tecnologia nova das lavadoras conseguiu reduzir o ano passado 3 bilhões de litros de consumo na casa dos consumidores. É muita coisa. É mais do que muita indústria consome inteira, né? Então, esse tipo de coisa mostra assim, a gente está fazendo diferença, né? A gente está conseguindo contribuir para a sociedade de maneira genuína, de verdade. Aí, eu acho que isso para mim é um motivacional gigantesco, assim, para falar, eu tô na carreira que eu
gostaria de estar mesmo, né? O olho brilha. Exatamente. Eu acho que aí é a conexão com o propósito, né, João? Acho que isso faz né, muito sentido, assim, quando você começa a ver as coisas acontecendo e você percebe que você está envolvendo, e até dentro disso, né, você como gestor de pessoas, como influenciador de pessoas, você acabou crescendo bastante na sua carreira, né? Que momento que você percebeu que, opa, tá dando certo, é esse o caminho? O que você entende, assim, escolha, posicionamentos que te levaram realmente a você a chegar nisso e crescer na carreira? Eu acho que um dos pontos para mim que eu acho que, olhando para trás, assim, eu vejo é a questão de consistência. Eu nunca mudei minha maneira de atuar com as pessoas. Eu sempre fui respeitoso com todo mundo, sempre tratei as pessoas bem, independente de cargo. Eu sempre tive uma facilidade de não ligar muito para a questão hierárquica. Conseguir tratar e falar com quem fosse necessário para conseguir tomar uma decisão. Então acho que essa consistência eu vejo que foi interessante para eu conseguir manter assim, essa questão. Você vai ganhando muito aprendizado, conhecendo muito mais sobre o assunto, mas a consistência de você buscar uma solução, de você conseguir construir relacionamentos e pontos, acho que isso foi interessante. E eu acho que um ponto para mim que foi importante também foi a atualização, né? Eu acho que eu fui fazendo cursos durante esse processo como um todo, porque o tema de sustentabilidade, a gente olhando 15 anos atrás, é completamente diferente da maneira que as empresas e as pessoas abordavam isso com o que tem hoje, né? E eu não tenho dúvida que vai ser diferente daqui 10 anos. Então essa atualização para mim acho que foi importante também para eu conseguir manter uma pauta estratégica na minha maneira de atuar. E eu lembro que desde o começo da minha carreira eu tentei atuar com sustentabilidade não olhando a palavra sustentabilidade de maneira romântica, né? Olhando muito para esse tema também dentro do ambiente corporativo, olhando eu costumava falar risco, eficiência, transparência e reputação, né? Eram 3 palavras que estavam sempre na minha boca quando eu ia falar com a alta liderança, que movia mais do que eu falar simplesmente de sustentabilidade. Quando eu falava de eficiência operacional, quando eu falava de transparência, necessidade de buscar transparência, quando eu falava em ganho reputacional ou redução de um risco para a empresa, fazia muito mais sentido para o linguajar da liderança. Então, eu fui tentando trazer essas questões. E aí um ponto da minha carreira que eu vi que estava dando certo, o momento da GVT que me convidaram para assumir uma cadeira que nem era minha expertise, mas pela minha maneira de atuar, eu pensei, putz, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que as pessoas estão vendo que eu tenho valor. Esse foi um momento. O outro momento foi quando eu fui para a Telefônica, eu não tinha atuado no mercado de São Paulo ainda, e me escolheram para sentar na cadeira de gerente de sustentabilidade de uma empresa gigantesca como a Telefônica, de faturamento de mais de dezenas de bilhões aí por ano. Eu acho que esse foi um ponto, e eu acho que o último ponto que para mim foi muito emblemático que essa grande amiga minha na época, que não era só uma colega de conhecida de trabalho, trocas de benchmarks, etc. Quando foi sair da Cielo, ela falou assim, esse é o cara para estar aqui. Então acho que você vai deixando marcas com as pessoas que você tem contato que mostram uma consistência de como você atua, de como você é como pessoa. Eu acho que isso é importante, sabe? Por isso que eu falo, cada vez mais tenha consistência nas suas relações com as pessoas, né? Porque isso para mim o respeito, etc. Isso é muito importante para você conseguir construir uma marca pessoal, né? São valores, né, João? E você trouxe uma coisa bem legal também, que é você também entender, e eu acho que a grande maioria das pessoas pecam em relação a isso quando pensam em crescimento de carreira, o que gera valor para aquele negócio. Né? O que realmente é valor para aquela organização? Porque às vezes você quer vender uma ideia, você quer vender alguma coisa que não faz parte da estratégia, não é valor para aquela organização. Então acho que isso também tem que convergir. As ideias precisam realmente, como você falou, tem 4 pontos que eu levava para a conversa para conseguir representar a área. Por quê? Porque isso era valor para a organização. E a partir desse momento você conseguiu abrir caminho. Então a comunicação, como sempre, né, uma soft skill super importante. Acho que relacionamento, claro, essa capacidade de influenciar, são coisas super importantes. Mas se você não tem essa habilidade na comunicação, de conversar, realmente de enaltecer também sua área, né, Jun, de olhar a questão como uma oportunidade, o que isso vai gerar para a empresa, realmente o discurso fica diferente, né? E assim, é um constante aprendizado, né? Porque eu costumo dizer assim, cada pessoa é diferente.
Eu já fiz algumas vezes assessment pessoal na minha carreira. E é engraçado que você muda, até como você muda durante a sua carreira. Eu lembro que meu assessment tinha uma visão mais analítica no momento, agora minha visão está focada muito mais em resultado. Então você vai mudando também a tua maneira de atuar. Com as suas experiências, né? E as pessoas são diferentes, então você conseguir entender e começar a olhar melhor também como você se comunicar com os diferentes públicos que conversa, eu acho que isso é muito importante. E aí quando a gente fala de sustentabilidade também, geralmente os profissionais dessa área são profissionais que têm muito contato interno, mas também têm muito contato externo. E durante a minha carreira eu fiz media trainings, né? Para você conseguir falar com a imprensa e tudo mais. E eu lembro, isso é uma coisa curiosa, vou contar muito rápido. O primeiro media training que eu fiz, eu entrei numa sala, colocaram uma câmera na minha cara e começaram a fazer perguntas. E eu nem sabia o que ia acontecer. Eu cheguei e foi assim, eu devo ter ficado branco, começaram a pergunta, e eu tentando responder e perguntava sobre a empresa. Eu lembro que eu saí, acabou, e eu falei, não, tá bom, João, agora a gente volta daqui 10 minutinhos com você. Eles voltaram com umas manchetes assim, acabando com a empresa. E quem falou isso foi o gerente de sustentabilidade da empresa, né? Porque eles falam assim, você falou um monte de coisas que traz um risco gigantesco para a imagem da empresa. Então você tem que saber como lidar com tudo isso, né? Como se portar e se comunicar. Então para mim, eu fiz alguns media trainings que foram muito importantes para mim também, como para ser aprendizado também, né? Saber como lidar, como responder, como lidar com algumas informações, quais informações são sensíveis ou não. E isso é um aprendizado não só para se exportar para fora, mas também para você conseguir se comunicar com os seus pares, etc., dentro da empresa mesmo, e sabendo como comunicar, como não fazer aparecer um assunto que não é tão crítico demais, né? Então acho que são aprendizados. Eu acho que a questão de comunicação para mim é bastante relevante, né? Perfeito. E João, analisando o teu LinkedIn, né, eu dei uma olhada lá no teu LinkedIn, me chamou a atenção a quantidade de projetos voluntários que você está envolvido. O que leva, né, um executivo super, imagino que tua agenda é super atribulada também, né? O que leva ainda a dedicar seu tempo para projetos voluntários, João? Inclusive eu vi que você lidera alguns, né? Eu acho que quem começa a fazer esse tipo de ação não para mais, né? Eu acho que é uma coisa que faz bem para a pessoa, faz bem para a cabeça. E eu costumo dizer assim, sempre quando eu falo nas minhas falas que a sustentabilidade tem que estar ligada ao modelo de negócio, tem que ser estratégica, eu costumo dizer assim que eu nunca falo que eu sou contra a filantropia e o voluntariado, etc., que eu acho que são coisas que são necessárias. Eu acho que elas se complementam, né? Mas eu acho que a questão de ter uma visão para o modelo estratégico é muito importante. Mas eu acho que isso é uma coisa que faz bem. Eu acho que faz bem para a pessoa, faz bem para a cabeça. Então é uma coisa que quem começa a fazer isso e doa um pouquinho do seu tempo, eu acho que quem começar não para mais, né? Eu acho que é um pouco disso. E eu, nas empresas anteriores que eu trabalhei muito com voluntariado também, né? Na própria GVT, na própria Telefônica, muito próximo da Fundação Telefônica, que tinha uma ação de voluntariado muito forte. Então, por essa proximidade também, eu acho que a gente vai pegando gosto, né, sobre essas ações. Então, acho que a minha dica é: quem não faz, vale a pena, né? E também, né, João, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu posso ir para essa área? O que eu posso fazer? Vai fazer um voluntário, vai entender como funciona. Não necessariamente você precisa estar virando a chave e conseguiu. É difícil, né? Quando a pessoa quer fazer uma transição, é difícil. Então, eu vejo que o voluntário, você participar de grupos, você vê de que forma você pode realmente contribuir, seja para uma sociedade melhor, que vai te fazer uma pessoa melhor, mas também pode gerar outras oportunidades, né? Eu costumo dizer assim que geralmente as pessoas querem se aproximar da área de sustentabilidade e ESG por uma questão de propósito, porque elas querem fazer o bem, né? Isso é genuíno, isso é muito legal. Mas a gente também tem que entender que existem esferas de como você pode fazer isso, né? Você atuar numa carreira, numa empresa, a empresa tem a sua esfera de atuação que ela vai poder fazer o bem de várias maneiras. Nós, como pessoas, também podemos fazer isso, né? A gente tem a nossa atuação, o nosso dia a dia, a nossa esfera de poder influenciar. Então, eu acho que essa é uma maneira de influenciar, essa é uma maneira de começar e fazer algo, né, dentro da nossa esfera. Então, eu acho que se eu não fizesse algo na minha vida pessoal e tivesse uma carreira e pregasse isso internamente na companhia, e eu acho que não faria sentido, né? Eu acho que tem que ter essa conexão.
Sim, eu acho que é a coerência entre o discurso e a ação, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa incoerência, né? Ou muitas vezes também ficam esperando as coisas acontecerem para tomar uma atitude. Então eu espero que isso aconteça para eu poder fazer isso. Não espera, vai lá e faz, que daí que as coisas acontecem. O processo é inverso, na verdade, né? Exatamente, é o que a gente fala, né? Que muitas vezes o que eu falo é, não espera que o seu gestor vá te promover ou fazer a sua carreira acontecer. Quem faz a nossa carreira acontecer somos nós mesmos, né? A gente não tem que esperar por nada, né? Assim, a minha carreira, assim, eu até tenho um privilégio de falar que ela foi acontecendo. Eu sempre busquei manter essa consistência que eu falei, manter relacionamentos saudáveis, manter sempre a questão de me atualizar em questão de conteúdo, mas sempre buscando construir a minha carreira, né? Nunca esperando o que acontecesse de vir de fora. E as coisas foram acontecendo sem eu necessariamente construir. Eu lembro, isso é uma coisa curiosa que eu falei com o meu pai quando eu tinha uns 26, 27 anos. E é curioso porque aconteceu. Eu falei, pai, eu quero virar diretor até 35 anos. Assim, sem ter noção de como que isso necessariamente ia acontecer. E eu fui com isso na minha cabeça e eu fui buscando tentar estar próximo de pessoas que já tinham um nível de cargo mais alto do que eu, participar de grupos mais estratégicos de decisão dentro da companhia, buscar isso, né? Buscar participar das discussões. E as coisas foram acontecendo com 35 anos, exatamente eu virei diretor da Electrolux. Então as coisas foram acontecendo de uma maneira assim, bastante interessante. Mas eu acho que aquela coisa de joga para o universo, né? Eu não acredito tanto assim nisso, de jogar para o universo, essas coisas acontecem, mas eu acho que quando você consegue colocar na tua cabeça que você quer alguma coisa e manter a consistência e o ritmo para isso acontecer, a chance disso acontecer é muito mais alta. Perfeito. João, a gente está chegando no nosso último bloco de perguntas. Agora eu vou te trazer algumas palavras que eu quero que você traga para mim o significado delas para você. Mercado de trabalho. Eu vou falar mais específico da minha atuação mais, né? Eu acho que ele é complexo. Perfeito. É complexo no sentido de não existe regra, né? Eu acho que não existe regra. Eu acho que o mercado de trabalho, cada pessoa vai construir, vai conseguir olhar suas oportunidades no mercado de trabalho de uma maneira. Mas eu acho que é isso. Principalmente na área de sustentabilidade, eu acho que tem atuações muito diferentes de sustentabilidade em cada empresa. Mas eu acho complexo e pela complexidade pode ser uma oportunidade. Eu acho que esse é o ponto. Inteligência artificial. Eu acho que para mim é ansiedade. Me traz ansiedade no sentido de saber o que vai acontecer. Eu não sei se a inteligência artificial ela pode ter muitas coisas para o bem e muitas coisas que podem ser ruins. E a gente não sabe onde isso vai parar ainda, né? Eu tô com um filho de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, e eu não sei como que vai ser o mundo dele quando ele tiver a minha idade. E com certeza a inteligência artificial vai fazer parte disso. Então, me dá um pouco de ansiedade esse tema. Dá um medinho, né? Assim, leio, vou atrás, mas dá um pouco de Com ansiedade. certeza. Inovação. Para mim é o que muda o mundo. O que muda o mundo eu volto a dizer que eu não sou tão romântico em relação à sustentabilidade para dizer que eu vou falar uma coisa que é até um pouco complexa, mas eu não acho que em linhas macro o ser humano vai conseguir mudar tanto assim para mudar o que está acontecendo em relação à questão climática e sociais do mundo. Muita fome, muita desigualdade ainda, guerra acontecendo, a gente está vendo aqui nos dias de hoje uma guerra como essa acontecendo não faz muito sentido. Bizarro, né? Eu acho que vai mudar o mundo para a gente não ter uma destruição do mundo é a tecnologia e a inovação. Eu acho que é a inovação que vai conseguir fazer algumas mudanças de chave para a gente ter um mundo mais sustentável. É a inovação que a gente está entregando na Electrolux para milhões de pessoas que está conseguindo fazer essas pessoas reduzirem o desperdício de alimento, economizar energia e água, fazerem suas roupas durarem mais. É a inovação. Então, para mim, a inovação é o que muda o mundo. Perfeito, João. E você tem alguma frase inspiradora, assim, aquelas que você leva para a tua vida, aquela que você compartilha com as áreas? Frase especificamente não. Mas para mim tem uma coisa assim que eu levo muito e eu tento cada dia pensar um pouco todo dia sobre isso. Tenta ser um pouquinho melhor, né? Tenta ser um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem. E quando eu tô no meu dia a dia com a minha família, com o meu trabalho, etc, assim, às vezes eu erro, né? Às vezes no relacionamento de trabalho eu erro também, às vezes, fui ríspido com a pessoa. Eu falo, eu não tô sendo melhor do que ontem.
eu preciso parar um pouquinho para repensar como que eu tô lidando com isso. Então acho que para mim é uma coisa que eu sempre tento assim, tem até umas frases que falam de ser 1% melhor do que não sei o que lá, mas não tem a frase em si. Mas assim, para mim é uma coisa que eu levo muito forte isso, né? Tentar ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Eu acho que para mim esse é o meu lema, assim, de como eu quero ir para frente, né? Perfeito. E, João, tem uma pergunta, que é a última pergunta do nosso podcast, que eu quero fazer em todos os episódios, porque foi uma das grandes forças impulsionadoras para criar o Pode Conectar. Porque eu acredito muito nessa questão do propósito e o quanto isso te leva não só à realização, mas também ao crescimento profissional. Eu entendo que quando você tem essa conexão com o teu propósito, você consegue obter essas duas coisas, né? Você se sente realizado e ao mesmo tempo você realmente consegue crescer, porque as coisas acontecem, né? E a última pergunta é: por que você faz o que você faz? É uma pergunta bem boa. Bem boa e assim, busca uma reflexão até, né? Eu faço o que eu faço porque parece meio clichê. É porque a minha área de atuação é uma área que ela busca trazer benefícios para a sociedade, né? Parece meio clichê, mas eu faço o que eu faço porque eu fico muito encantado com os resultados que a gente consegue executar e os resultados, eles são muito resultados que beneficiam as pessoas, a sociedade. Então, eu faço o que faço porque eu consigo enxergar esses resultados. E eu faço o que faço no mundo corporativo porque eu consigo escalar esses resultados. Saber que eu estou em empresas que conseguem entregar impactos gigantescos, positivos para a sociedade, isso para mim é uma coisa que me encanta de um jeito assim que todos os dias me brilha os olhos de fazer o que a gente faz lá dentro. Então, eu acho que eu faço o que faço porque eu consigo entender que eu estou conseguindo contribuir para ter um mundo mais sustentável, mais justo, com menos impacto para o futuro. Então, assim, e ainda mais, isso para mim ficou mais forte ainda depois que meu filho nasceu, que eu falo, a gente muda completamente como pessoa e como ver a vida quando a gente tem um filho. É uma coisa maluca. E para mim isso fortaleceu mais ainda, né? Então, eu acho que é isso. E eu falei, parece clichê, mas é porque minha atuação de trabalho ela é muito nessa linha. Isso comentou, Paulo, só para finalizar, você comentou de propósito, eu tenho na minha cabeça também, na minha mente, que assim, às vezes é difícil falar de propósito com as pessoas quando as pessoas têm que buscar o dinheiro. Sim. Pro dia a dia, né? Fica muito romântico mesmo. Fica muito romântico, assim, mas eu acho que o que eu costumo dizer, e eu falo muito isso também dentro da Electrolux, com as pessoas que converso, muitas pessoas que falam assim, eu queria me aproximar da sustentabilidade, eu gosto muito desse tema. Às vezes eu falo assim, para e pensa que o que você já faz, às vezes já tem impacto positivo. Eu costumo dizer até que tem muitas empresas que têm um impacto positivo gigantesco na sociedade e não conseguem perceber isso, né? Quando você entrega um serviço, quando você entrega um negócio, quando você entrega um produto, muitas vezes isso já é uma demanda social que existe, você está atendendo uma demanda social, você entrega algum impacto na sociedade. Então, eu acho que o propósito começa na sua maneira de ver o mundo, né? E muitas vezes você consegue encontrar o seu propósito no que você já faz. Eu acho que esse é um ponto, eu acho legal de comentar, porque senão às vezes a pessoa fica numa linha de buscar o propósito, isso traz uma ansiedade, e essa ansiedade só vira uma bola de neve negativa, né? Então, acho que esse é um ponto legal de comentar, porque senão... E ao mesmo tempo, né, ficam pensando em grandes impactos, quando na verdade você tem dentro de casa o que você pode fazer, né? Você já está fazendo e às vezes por estar muito tempo fazendo aquilo não consegue valorizar, não consegue ver valor mais naquilo realmente que faz, né? Então acho que faz realmente muito sentido, né? Porque você não está ali à toa, né? E como você falou, o que eu posso fazer para ser melhor ainda, né? O melhor ainda. E é assim que a gente vai crescendo, né? Perfeito. Eu costumo dizer ainda que se eu faço um post e eu conseguir impactar uma pessoa, tá tudo bem. Né? A gente não precisa de milhões de views, né? A gente uma pessoa que ouviu aquilo serviu para ela, já faz muita diferença. Então eu acho que uma dica que você traz aqui, uma inovação que você fez ali, então acho que o conjunto dessas coisas que vai te formar como pessoa ou como profissional. Então acho que faz muito sentido mesmo, João. Super. Legal. Eu acho que essas trocas são importantes, né? Eu tive alguns mentores na minha carreira que me ajudaram, né? Eu acho que você conhecer outras perspectivas que às vezes não vão se encaixar na sua, né? Mas como você falou, às vezes tem uma coisinha específica que vai te dar um insight, vai te dar um direcionamento, né? Então, acho que buscar ouvir outras pessoas, conversar, entender quais foram as decisões de carreira das outras pessoas, eu acho que isso é legal também. Perfeito.
Meu pai costuma dizer de cada um o seu melhor. Né? De cada um o seu melhor. Que as pessoas têm coisas para realmente compartilhar. E nem sempre todas as ideias vão bater. Né? Claro, exatamente. Legal. João, agradeço muito. Foi uma verdadeira aula. Imagina. Eu falo que vai ser uma mentoria de carreira em cada episódio. Acho que você entregou muita coisa legal. Não só da sua área, mas também como gestor, como profissional. Foi muito bacana, tenho certeza que é uma jornada muito inspiradora e vai ajudar muita gente, vamos impactar muita gente, com certeza. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, estou à disposição. Quem quiser me encontrar no LinkedIn, estou lá, sempre postando coisas sobre sustentabilidade, nossos avanços lá em relação ao Electrolux. Prêmios que a gente ganhou vários já esse último ano. A gente está num caminho, trajetória muito legal e estou à disposição também sempre. E parabéns por todos os prêmios, pelos projetos. Eu tenho acompanhado mesmo, acho que a Electrolux está se destacando muito e com certeza isso é muito dessa força do seu trabalho também. Muito bacana. Não, como eu falei, de todos que estão lá, que são os caras que executam, os homens e mulheres que executam isso no dia a dia da Electrolux. Com certeza, João. Obrigado, obrigada. Então chegamos ao final do nosso terceiro episódio do Pode Conectar. O João que falou muito sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre a carreira dele, e eu tenho certeza que você que quer conhecer um pouquinho mais sobre isso vai ter muitos insights, muitos caminhos aí para sua carreira, para você que quer crescer. Então assista, compartilhe, envie isso para quem você entende que vai conseguir contribuir com o nosso podcast. Obrigada.